Olá, internautas, boa noite. Vocês que estão conectados aí à internet, navegando, estamos no TV Call Center, na Clique TV, conteúdo UOL. Muito obrigado pela preferência de vocês, né? O nosso setor de teleserviço tem crescido bastante e o programa está sendo muito divulgado para esse grande contingente de 1.200.000 trabalhadores só no Brasil. Imagina no mundo quanto que é essa quantidade aí. E nós vamos explorar cada vez mais esses assuntos aí, tá? Um grande abraço pessoal de Portugal, Angola, Moçambique, brasileiros que estão trabalhando no Japão e outras partes do mundo, né? Muito obrigado pelo seu tempo e principalmente por você ter escolhido novas alternativas de conteúdo, tá? A TV Call Center tem procurado trazer os melhores profissionais do mercado e buscar sempre referências das melhores práticas. Hoje vocês vão ter um programa diferente, diferente no sentido um pouco mais especial. Nós saímos um pouco da parte Brasil e vamos explorar novos mundos. Vocês sabem que os dois maiores países do mundo, né, são a China e a Índia, tá? E hoje nós vamos falar da Índia, esse país bastante diferente, né, idealizador, né, cheio de mistérios, cheio de contrastes, e nós temos então a nossa convidada que veio especialmente de Florianópolis para conversar conosco no TV Call Center. Boa noite, Andrea Ferrari. Boa noite a todos aqui presentes e nos assistindo aqui, né, ao vivo. Tá perfeito. Andrea, o pessoal que está nos assistindo nesse instante, né, muitos podem estar pensando, poxa, queria saber um pouquinho sobre a profissional. Nós vamos falar sobre os assuntos da Índia, né? Mas assim, a profissional, Andrea Ferrari, fala um pouquinho de você, da sua empresa, o que você faz, né? Okay. E principalmente assim, o que te motivou para você conhecer a Índia. Depois a gente começa com as perguntas, tá? Bom, eu estou nessa área já de consultoria em call center já há uns 10 anos, né? Eu iniciei minhas atividades no Sebrae Santa Catarina, né? Eu implantei a central de relacionamento lá. A partir do trabalho que eu desenvolvi lá, eu acabei sendo convidada pelo Sebrae Nacional a participar de um grupo técnico, onde eu apoiei a estruturar várias centrais aí, pelo Brasil, né? das unidades do Sebrae, né? E em 2008 eu vi a possibilidade de voos maiores, né? E resolvi ir para o mercado, né? Então eu abri minha empresa, que começou a atuar em janeiro de 2009, né? E desde então eu venho atuando com consultoria, não só para o sistema Sebrae, mas para várias empresas aí do mercado, não só no meu estado, mas pelo Brasil, né? Tá bom. André, me fala aí o teu interesse, por que a Índia? Então, a Índia, na verdade, ela já fazia parte do meu planejamento quando eu abri a empresa, né? Pelo que já se fala da Índia em termos de referência em call center e também em referência na área de TI, né? Desenvolvimento de software, né? E aconteceu de eu receber um convite para uma viagem. E no dia do convite, interessante, eu estava em São Paulo e eu ia participar do Prêmio ABT, foi o ano passado. Certo. Eu ia participar do Prêmio ABT porque o Sebrae Nacional, o Sebrae Paraná e o Sebrae dos 3 estados do Sul, eu tinha inscrito os cases, né? Então eles estavam recebendo a premiação, né? E foi nesse dia que eu recebi um convite para ir à Índia. Nossa, bacana. Não foi um convite empresarial, né? Foi um convite mais para conhecer mesmo a Índia. Eu vi, puxa, é a oportunidade, né, do que já estava no meu planejamento de conhecer a Índia nesse momento. Então foi aí que eu fiz a viagem em janeiro desse ano, né? E eu vi a oportunidade e também pude conhecer de perto a Índia, pude conhecer a estrutura de call center e verificar a viabilidade de fazer negócios na Índia, né? E daí surgiu a ideia da missão empresarial. Tá perfeito. André, dessa vez que você viajou, ela foi assim num momento mais zen,
né? Sim, Momento sim, mais assim de espiritualidade, né? Você poderia falar então, por exemplo, você fez o voo até Mumbai, fala depois as outras regiões lá, que eu não vou lembrar aí, que você fez nesse tour aí. Ok. Anterior. Então, na verdade, a gente saiu de São Paulo, né? Sai daqui de São Paulo. O voo ele vai até a África do Sul, ele não tem um voo direto à Índia, né? Então a gente vai à África do Sul. Até a cidade do Cabo. Não, a África do Sul África mesmo. do Sul, lá na África tá. do Sul a gente troca de avião e vai da África do Sul à Índia. São mais ou menos umas 20 horas, né? Da saída do Brasil até. É bastante longo, né? Mais um tempo de espera lá na África do Sul, né? E a gente chega em Mumbai, né? Nessa viagem a gente chegou em Mumbai e de Mumbai a gente pegou um voo para Ahmedabad. Ahmedabad é a cidade do Gandhi, tá? E de Ahmedabad a gente pegou um ônibus onde realmente começa a viagem. Então eu faço do norte ao sul da Índia de ônibus, né? Um pouco em cada cidade, conhecendo a riqueza da cultura, conhecendo as cidades, os templos, a história, né, da Índia. Então foi fantástico, né? Esse roteiro, né? É longo, mas ao mesmo tempo é curto. Quando se fala em Índia, é uma coisa interessante. A gente pensa, puxa, 30 dias na Índia, mas passa tão rápido e quando chega no final tu quer mais. Mas, puxa, não dá para ficar mais? É interessante. Sim. Parece que o tempo na Índia é diferente do tempo do Brasil. Não sei explicar. Ok. Pessoal, internautas que ligaram agora estão navegando pela Clique TV. Nós estamos ao vivo no TV Call Center e temos como convidada a Andrea Ferrari. Nós estamos falando sobre o assunto Índia e vamos falar sobre o Call Center na Índia. O motivo dela estar aqui participando do nosso programa. Se você quiser fazer alguma pergunta, clique em Participe ao Vivo, ok? E faça a sua pergunta, suas considerações, que nós responderemos no ar. Fiquem à vontade, tá? André, então, na realidade, essa viagem que você fez, né, inspirou depois uma viagem a negócios. Seria uma viagem internacional que já está planejada, então, para o começo de 2012. Tá? Então eu queria que você falasse para os nossos internautas do TV Call Center, né, o que é essa missão empresarial Índia? Então essa missão ela tem um objetivo diferente, né, do objetivo da viagem que eu fiz no início desse ano. Do início do ano é uma viagem mais a passeio, descanso, conhecimento da cultura, das cidades, né? Um país muito diferente, instigante, né? Apesar de eu ter um interesse muito profissional também na Índia, né? Essa viagem agora, ela é uma viagem empresarial. De negócios. É uma viagem de negócios, né? E ela é mais ampla do que negócios. Na verdade, é um momento muito especial que os países em desenvolvimento estão vivendo em termos de negócio, né? Então, é efetivamente a abertura de negócio entre o Brasil e a Índia, Índia-Brasil, né? Então, não é só a gente pensar, não, a Índia quer entrar no mercado brasileiro, assim, não. O Brasil também pode estar oferecendo o que se faz de bom no Brasil, né? Hoje existem, principalmente no sul do país, existem grandes empresas de tecnologia, existem incubadoras, né, que podem estar levando o produto brasileiro à Índia. Existe um grande interesse ainda em fazer joint venture, em estar comercializando o produto brasileiro e, claro, trazendo as soluções deles também, né? Então, o objetivo da missão empresarial são negócios. Perfeito. Tá? E de onde que surgiu a ideia? Então, a ideia surgiu voltando dessa viagem da Índia. E é interessante, nesse grupo, tinham muitos empresários, né, de diversos setores. E uma das pessoas que estava no grupo, que é o Jorge, que é inclusive um das empresas parceiras ali, que é da Dermatec, ele é da área de software, né, e ele
inclusive ele foi para a Índia para fazer negócios, ele fez várias reuniões de negócio em Pune, que é uma das cidades do roteiro que eu vou falar mais adiante, né? E ele tinha interesse em voltar para a Índia, eu também tinha interesse em voltar para a Índia, então na volta da Índia para o Brasil, a gente resolveu estruturar essa viagem, né? Então, não uma viagem só para que a Conecta possa fazer negócios, a Dermatec possa fazer negócio, mas para que as empresas brasileiras possam estar fazendo negócio. Então, a gente está pensando no coletivo, né? Então, não só na nossa necessidade específica, né? Sobre essa possibilidade. É como se fosse assim, é o momento de fazer negócio na Índia, entende? Bacana. E por que a Índia? Porque a Índia é referência, né? A Índia é referência em tecnologia, em software, em call center. Mais de 1/3 das a gente pode dizer aí 500 maiores empresas do mundo contratam os serviços na Índia, né? A gente sabe disso hoje, né? Estados Unidos, Europa, né? E por que não o Brasil também não está fazendo negócios na Índia, né? Sem dúvida. Uma vez eu conversei, eu tive alguns funcionários indianos quando eu estava trabalhando na American Express. Então a gente contratava muita gente da Tata, que é a Tata Consulting Group, que é a TCS, né? E recentemente eu estive em reunião com a diretoria deles, e tem uma regra que é assim: a cada indiano que vem para o Brasil, a empresa tem que contratar 8 brasileiros. É bacana, né? Tem assim uma reciprocidade. Mas é um pessoal bastante centrado, realmente muito inteligente, bastante concentrado. Então as atividades deles fluem, né, numa velocidade assim muito forte. Eu andei pesquisando também o porquê por exemplo, dos Estados Unidos demandarem tantas posições de atendimento lá na Índia, porque lá, assim, desde que Gandhi libertou a Índia, eles têm aquele inglês britânico, que normalmente os americanos não gostam. Mas aí o governo da Índia contratou uma série de professores americanos que foram ensinar o inglês americano, lá da América do Norte. E com isso aquilo foi proliferando, então essas novas gerações já falam, é lógico que os pais têm ainda o sotaque britânico grande, mas essas novas gerações já falam assim um inglês mais próximo, né, do que eles vivenciam nos Estados Unidos. Por isso que facilita bastante então esse processo de comunicação. Sim, sim. Bacana. Andréa, eu vou perguntar para você quando que vai acontecer o evento. Você já quer que mostre algumas imagens agora? Você quer que mostre depois? Então, como é que você quer fazer? Até foi até interessante que fizeste esse comentário, né, a respeito sobre o treinamento que existe na Índia para se falar o inglês americano, né? Na transparência tem um slide, mas de repente a gente pode seguir, né? Isso. A gente pode. Ficou bonito, hein? Esse é o folder, né, da missão. Esse é todo o material promocional, né? Então ele tem, essa só é a frente, né? Tá. Mas agora o pessoal que for nessa missão vai poder ir no Taj Mahal. Vai poder ir no Taj Mahal. Tá. A gente já vai chegar lá e falar do roteiro. Perfeito. Esse é o mapa da Índia, né? Claro que é um mapa aí de um tamanho pequenininho e sintético, né? Aí você quer que volte no mapa? Só voltar um pouquinho lá. Na verdade, o roteiro, a gente chega em Mumbai, vou falar só rapidamente, e mais lá na frente a gente entra em detalhes deixa eu no falar roteiro. Para quem estudou geografia há um tempo atrás, Mumbai, que é o centro financeiro da Índia, é a antiga Bombay. Isso, né? Por favor. Então, a gente pode ver lá mais ao norte, né? Tem um lado o Paquistão e tem o outro lado a China, né? Então a nossa viagem ela começa mais próximo lá do Paquistão, que seria Mumbai, né? Nós chegamos em Mumbai.
Em seguida de Mumbai, nós andamos de ônibus a Pune, que seriam 4 horas de Mumbai. Mais ou menos são 3 a 4 dias em cada cidade. Então, são 3 cidades, polos de negócio, na área de tecnologia outsourcing, BPO. Né? Então, é Pune, Bangalore e Hyderabad. Então, a gente vai descendo, depois a gente sobe um pouquinho. Né? Então, vai do norte para o sul, sobe um pouquinho. E como são 19 dias de roteiro, né? Temos 2 fins de semana. Então, nós aproveitamos para conhecer Missouri, que fica perto de Bangalore, né? E depois conhecer Agra e Jaipur. Jaipur é onde foi gravada a novela Caminho das Índias. Né? Eu acho que todo mundo deve ter visto, né? Já perto da cidade do Taj Mahal, né? Já perto da cidade de Taj Mahal. Agra fica lá em cima, no norte, fica a 2 horas de Nova Delhi, que é a capital da Índia, tá? Então, mais ou menos esse é o roteiro. Depois, lá na frente, eu mostro o roteiro para as pessoas, né, visualizarem melhor, ok? E um dado interessante de se falar, né? A Índia, ela tem 1,2 bilhões de habitantes, né? Um pouquinho menor do que a China, que está com 1,3, né? Acho que é 1,3, se não me engano. Eu sei que os dois juntos dão metade do planeta. São 6 bilhões, né? Exato. E interessante a gente comparar com o Brasil, né? A Índia tem essa população toda em uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados. Né? O Brasil tem 200 milhões em 8 milhões de área, né? E 8 milhões de área. Né? Então, quer dizer, é muita gente numa concentração de área muito menor do que o Brasil. E já que nós estamos em São Paulo, se a gente for comparar com um grande centro na Índia que é Bombaim ou Mumbai, né? Então nós temos em São Paulo, são 14 milhões, na grande São Paulo, né? Isso. Não, são 11 milhões. 11 milhões de cidades de São Paulo. Se nós compararmos quase com 20 Mumbai, milhões no Mumbai são 14 milhões. Só que a área no Brasil, em São Paulo, são 1.500 km² e na Índia 400. Então, é muita gente, é uma população muito grande. Né? É um contraste, né? Comparado ao Brasil. Né? Okay. A gente até se assusta quando a gente anda na rua, né, na Índia. Parece um formigueiro. Quem gosta de ver gente, então vai lá. É assustador, mas é interessante. Apesar de toda essa quantidade de pessoas que tem na Índia, as coisas acontecem de uma forma organizada, porque na Índia tem a questão que não é só o ônibus, não é só o carro, não são só as pessoas, né? Então nós temos bicicleta, nós temos gente, nós temos o rickshaw. Rickshaw é o transporte deles, né? É o táxi nosso, né? Que são aqueles carrinhos, né? Mas na frente eu tenho foto para mostrar. E nós temos as vacas, né? Que as vacas são os animais sagrados, né? Então imagina um trânsito que é totalmente caótico, não é como o nosso aqui, que tem a sinaleira, né? Que tem a rua, tudo direitinho. Tem as ruas, as avenidas, mas é um trânsito todo caótico e, por incrível que pareça, não tem acidente. Entende? É interessante isso. É uma questão... As pessoas lá, elas têm um respeito muito grande pelos outros, né? Então, eu me lembro no início, me ficava meio atordoada assim na Índia, porque a gente não sabia se a gente atravessava ou se a gente não atravessava. Depois a gente aprende que se a gente fizer assim, as pessoas param. É muito interessante. Como a gente tem aqui no Brasil, parar na faixa, né? Então lá se para as pessoas passarem. Né? Interessante. Deixa eu traduzir uma palavra que você falou. Pessoal, sinaleira, que a André falou, é o semáforo ou farol? Na minha cidade, em Florianópolis, se fala sinaleira. Tá certo. Okay. Você quer mostrar mais alguns dados? Então, vamos só voltar ali. Aí são só as maiores cidades, né? Então a gente pode seguir. Aí, como eu já tinha falado, que é o objetivo
da missão, né? Ok. Então a gente pode explorar um pouco aí, né, nesse objetivo, onde a gente fala rodadas de negócio, né? Então são reuniões que vão acontecer entre as empresas indianas e brasileiras, nas 3 cidades, polos que eu vou mostrar um pouquinho ali mais na frente no roteiro, né? E algumas visitas que a gente está selecionando em algumas empresas. Acho que a gente pode passar aí. E um dado interessante, a gente já falou um pouco, né? Mas em relação a essa potência, né? Que é a Índia, né? Sobre os parques especializados que lá existem, né? Mas uma coisa muito interessante, ela é uma das 5 maiores economias do mundo. Sim. Né? O Brasil está em 9ª. Exatamente. Né? E quando a gente fala em call center, né? Quando eu visitei lá, nossa, eu achava o máximo que no Brasil o setor cresce 10% ao ano, né? Quando o gerente da empresa falou para mim, puxa, aqui é 20%. Né? Então é o dobro do Brasil. Eu já achava que o crescimento no Brasil era alarmante. Né? Na Índia é muito mais. Tem um dado que se fala do ano passado da Índia, que falta profissional na área de TI, né? Para trabalhar na Índia. As empresas, inclusive, estão terceirizando a área de RH para recrutar os profissionais. Isso que se forma 120 mil engenheiros na Índia no ano. Né? Então é interessante. Mas está faltando mesmo um profissional. Falta. Inclusive o seguinte, você falou do Caminho das Índias. Eu Sim. não cheguei a assistir a novela, mas eu li no roteiro que a personagem que era da Juliana Paz, ela trabalhava num call center. Sim, aparece no início da novela. Interessante. E o pessoal fala que, como tem muitos serviços informais, ou assim, que cada pessoa é uma empresa, quando uma pessoa começa a trabalhar num call center, ou seja, está começando a trabalhar numa grande empresa, a família faz festa. Sim. Uma das perguntas que eu fiz para o gerente lá da empresa que eu visitei, em relação à estrutura, porque na Índia é um pouco diferente. No Brasil a gente tem essa área com muita lei, né? Tem uma legislação forte. Na Índia não tem muito essa legislação lá. A coisa é meio às vezes bagunçada, sabe? Mas quando essa pessoa é empregada num call center, ele é tão feliz. Então, se a gente comparar, claro, o salário do Brasil com o salário deles é diferente. Sim. Só que eles recebem em rúpia, né? E hoje mais ou menos 49 rúpias é $1. Então ele receber mais ou menos na faixa de $500 por aí é bastante dinheiro para ele, né? Para a família. Então, e ele ajuda a família. A partir do momento que essa pessoa está empregada no call center, ele está ajudando a família. Então a relação é muito diferente. Muitas pessoas falam assim, não, a Índia é terceirização de mão de obra. É mais do que isso. Exato. Entende? Então a gente não pode olhar a Índia com esse foco. Né? Okay. Não, é um mercado assim realmente grande, né? Quando a gente compara a população dos diversos países e compara aí uma Índia ou uma China, realmente é algo assustador. É algo assustador. Bacana. Andréa, e qual que é o público-alvo dessa... Você já falou que são os empresários, você quer acrescentar alguma coisa? Ou tá... Então, são empresários, podem ser gerentes, né, dessas empresas de software, desenvolvedores de software, tecnologia, e também o profissional da área de call center, de outsourcing. Okay. Então, esse é o foco. Então, pessoal das empresas de outsourcing aí, né, empresas de telecomunicações também, que quiserem, tem essa oportunidade de visitar, então, agora em janeiro, então, essa missão aí, empresarial da Índia. Exatamente. É um apelo até que eu faço aos empresários, assim, que aproveitem essa oportunidade, sabe? Que é um momento muito especial, assim, dessa missão,
os empresários indianos querem fazer negócio com o Brasil. Né? E é uma coisa muito especial que a gente fez nessa missão, que é um pouco diferente do que a gente tentou fazer um negócio diferente, a gente está fazendo um negócio diferente, não tentou, né? Na organização dessa missão, a gente teve a preocupação agora de mandar uma pessoa da equipe. Então, não é só a minha empresa, existem parceiros, como eu já falei, da Dharmatech, mas existe também o Instituto Delphis envolvido, ao qual foi o pessoal que eu viajei na Índia em janeiro agora, né? Esse pessoal já tem uma experiência de 20 anos de Índia, né? Então, qual foi a preocupação da missão? A gente está levando empresários, né? A Índia não é um país como a Europa, como os Estados Unidos. Tem uma certa dificuldade da língua, dificuldade da cultura. Então, a gente não poderia estar levando os empresários para lá com riscos, né? Então, o que a gente fez? Nós encaminhamos uma pessoa da equipe agora para a Índia, onde ela fez todo o trajeto da viagem. Ela voltou agora recente. Fez um test drive, na verdade. Então ela foi nos locais, ela negociou os hotéis, ela viu qual que seria o melhor trajeto, porque tem partes que é muita distância, né? Então tem 3 voos domésticos ali, para que as pessoas não fiquem muito tempo de ônibus, né? Então os períodos menores, os trechos menores, a gente colocou carro ou então ônibus, né? Todo ônibus é motorista privado, é para o grupo, é particular, não tem mistura, né? Com outras pessoas, né? Então é privado para o grupo, né? Então ele fez então essas negociações, a gente escolheu a melhor uma das melhores redes de hotel, que é o Hotel Lemon Tree, né? Então a gente procura colocar nas mesmas cidades. É interessante que o dono dessa rede de hotel, ele montou esse hotel para atender os ocidentais. Interessante, né? Inclusive é um hotel de executivo mesmo, com a proposta de negócios, né? E até o cheiro que eles colocam lá, os incensos, tem a ver, e as cores têm a ver com os negócios, para que as pessoas fiquem calmas, né? O cheiro de capim-limão no hotel, para que gere negócio, né? Então tudo é pensado, tudo a gente pensou para que realmente as pessoas que vão à Índia realmente façam negócio, né? E o que a gente fez? A gente já saiu do Brasil mais ou menos sabendo com que instituições a gente poderia se parcerizar lá. Então tem 3 principais instituições, que é a Câmara do Comércio em Pune, a NASAM, que é uma organização na área de TI, e a TESAP. Então, em cada local desse tem uma instituição onde estão associadas empresas de tecnologia da Índia, né? Perfeito. André, nós vamos agora para um rápido intervalo. Okay. Você, internauta que está nos assistindo, não perca a continuação dessa entrevista, que está sendo assim, de um ótimo conteúdo e uma grande oportunidade para você saber mais sobre um país distante, mas que representa muito para a economia mundial, que é a Índia. Até já!
Olá, internautas, estamos de volta ao TV Call Center ao vivo pela Clique TV, conteúdo UOL. Nós estamos falando sobre a missão Índia e a nossa convidada é a Andréa Ferrari. Andréa, fica à vontade aí. Bom, a gente podia voltar lá nos slides. Nos slides. Perfeito. Pode avançar, por favor? Só para vocês verem, um dado interessante do mercado, a comparação entre a terceirização, né, no Brasil e na Índia. Né? Então, no Brasil, movimentou 4,3 bilhões de dólares no ano passado. Né? A Índia tem uma projeção de 142 bilhões até 2018. Né? Realmente é um número significativo. É uma oportunidade muito grande. Né? E em termos de indústria, né, em termos de geração de receita, né, a Índia gera 4 bilhões de receita, né, e emprega mais de 700 mil pessoas. Né? E esse mercado, né, representa 35% do mercado de BPO no mundo inteiro. Então, as empresas, como eu já tinha falado lá no início, né, 1/3 das 500 grandes empresas do mundo, né, contratam os serviços na Índia. Né? É um número significativo. Né? No Brasil, nós temos, se eu não me engano, são 1 milhão de pessoas, né? 1.200.000 pessoas. 1.200.000 pessoas, é um censo que foi realizado ano passado, né? Exato. Mas uma coisa interessante aí que você falou, quando você fala uma sigla, eu gosto de dar uma explicada pro pessoal. Certo. A parte que ela falou sobre BPO, Business Process Outsourcing, né? Seria assim um tipo de uma terceirização de processos, né? De negócios, né? Isso envolve então um montão de gente, quer dizer, um montão de coisas, né? Envolve não só a parte de tecnologias, envolve atendimento, envolve principalmente processos. No próximo slide ali, dá para clarear um pouco sobre isso, né? Na Índia, esses processos, a grande maioria é na área de suporte, finanças e contabilidade. Não sei quem já teve a oportunidade de ler O Mundo é Plano. Sim. Fala exatamente, no primeiro capítulo lá é todo sobre Bangalore e sobre as terceirizações, né, na Índia, na área de contabilidade, na área de finanças e na área médica, né, também. É muito explorado. Né? Então, 25% do mercado de BPO na Índia é função e processo. Né? Eles são muito desenvolvidos nessa área, eles falam em níveis. Né? Então, a terceirização deles é diferente da terceirização do Brasil. Pode terceirizar nível. Então, isso são o que as empresas de call center que estão convidadas a participar, né, dessa missão vão estar podendo observar o que tem lá de diferente. Então, na visita que nós vamos fazer às empresas indianas lá ao call center, né, nós vamos poder olhar isso de perto. E é bacana quando você está falando níveis, o pessoal pode entender como indicadores de produtividade. Então você pode avaliar então o quanto eles estão adiantados realmente nessa parte de indicadores de desempenho, né? Principalmente visando resultados e lucratividade. Sim. É até difícil de a gente entender, porque a gente vem com o modelo de terceirização aqui, né, que é diferente. Então aqui contrata pessoas ou pessoas e tecnologia, né? A gente não contrata nível. Como é que é o nível de processo na Índia, né? Então na Índia, claro que tem pessoas, claro que tem tecnologia, mas também tem processos, níveis de processo. Né? Então a empresa pode contratar o que for dentro desses níveis. É difícil de a gente entender, né? Por isso eu reforço o convite. Tá bom. André, o que está incluído no roteiro? Você já falou? Quer acrescentar mais alguma coisa? A Só gente tem que levar pode muita falar. mala também? Não.
Na verdade é bem tranquilo a Índia, né? Em relação a isso. É uma coisa que é legal, vocês podem estar perguntando, puxa, por que janeiro, né? Por que não fazer a missão em outubro? Por que não fazer a missão em maio, né? Isso também foi estudado, né? Se sabe que na Índia a gente tem é muito quente na Índia, então um período de março a maio são temperaturas de 40, 50 graus. Que é o verão, né? E a partir de maio são as chuvas. Inclusive hoje no jornal passou lá na Índia, não sei se a pessoa teve a oportunidade de ver uma das chuvas lá, porque é uma quantidade de chuva absurda, né? É muito mais do que nossas enchentes aqui, é um volume de água imenso, né? O que a gente chama das monções, né? Então, de maio até mais ou menos setembro, outubro, é impossível fazer qualquer organização de uma viagem dessa para a Índia. Por causa das chuvas, ninguém se desloca internamente, né? E janeiro é como se fosse o inverno deles. Então, para o Brasil, é 20 graus. Então, é como se fosse 20 graus aqui. Agora, essa temperatura agora, a primavera, né? E à noite é meio deserto, assim, é meio frio, né? Então é a melhor temperatura, é a melhor época para ir para a Índia, né? Tá? Então isso, a gente pensou nisso também, tá? Muitas pessoas podem pensar, mas é férias, né? Mas pensa bem, né? São 15 dias, 13 dias depois das festas de fim de ano, né? Então, já iniciou o ano, os empresários podem se organizar, né, porque tem lá os 10 primeiros dias do início do ano, e volta no início de fevereiro, né, antes do carnaval, né? Okay. Então, a gente pensou nisso também, para que o empresário não fique ausente, né, muito tempo da sua empresa. Ok? Tá perfeito. A gente pode falar um pouco do roteiro, por favor, né? Que seria a próxima transparência lá, né? Transparência ali. Pode passar um pouquinho. Pode passar. Pode passar, por favor. Não, um pouquinho antes, uma antes. Então, como eu já tinha falado, são 3 cidades, né, principais, na faixa de 3 a 4 dias em cada cidade, né? Pune, ele é um polo tecnológico, tem vários parques lá, é uma cidade que tem na faixa de uns 2 milhões de habitantes, tem vários parques tecnológicos, tem muitas universidades e tem uma população muito grande de jovens, né? Que isso é interessante, que são esses jovens que trabalham no call center, né? Okay. E tem se destaca muito em software, em outsourcing, né? Ele não é tanto quanto Bangalore, né, mas também é um centro de referência. Bangalore é o primeiro, já tem uns 6 milhões de habitantes, é bem maior do que Pune, né? E é polo nessa área de TI e serviços de suporte, de BPO, né, é muito forte lá. Hyderabad também é uma cidade polo, e até botei ali que abriga a Microsoft, né? Perfeito. Ok. No meio desse roteiro, pode seguir, tá meio pequeno, acho que para visualizar, né? Pode olhar a tua colinha. Mas no meio do roteiro, onde está em vermelho ali, são os fins de semana, né? Onde nós estaríamos visitando. No primeiro fim de semana ali depois de Pune, né, Missouri, okay, tá, que fica próximo de Bangalore, é hoje uma das cidades que mais exporta software, tá? E tem o Palácio de Missouri, que é maravilhoso, a gente vai ter a oportunidade de visitar. Então, como pega um fim de semana, acho que a gente pode claro, é uma viagem de negócio, mas é importante também, lógico, sem dúvida, né, fazer um equilíbrio, cultura, né? Como cultura também conhecer. Fazer um equilíbrio e a pessoa passear e conhecer a Índia, né? Também a parte turística, né? Da cidade, viver um pouco aquela cultura, né? Então não tem outra forma se não for lá. Exatamente. Visitar, né? Em Pune,
a gente vai ser recebido pela Câmara do Comércio, né? E como eu falei, essa missão ela tem uma particularidade que é estar atendendo às necessidades do empresário brasileiro. Tá? Então, já selecionamos empresas, já temos as entidades que vão nos ajudar e trazer as empresas indianas, mas quanto antes o empresário se decidir participar da missão, nós podemos buscar atender à necessidade dele. Então, essas instituições elas estão esperando as pessoas e quais são as áreas, quais são os setores para que possam trazer. Né? Em novembro, essa pessoa que organizou, que fez todo esse trajeto agora da viagem, ela volta levando as fichas de inscrições, quais são as empresas, quais são os tipos de negócio que se pretende gerar. Ok, né? É bacana, porque dependendo do interesse da empresa, eles vão colocar os profissionais justamente para atender naquela Exatamente, especialidade. então não é algo fechado, né? Não é algo assim, não. A visita, claro que é a Câmara do Comércio, claro Sim. que é, né, que são essas instituições, tem já algumas empresas selecionadas, né? Mas quanto antes se decidir, mais negócio pode ser gerado para atender à necessidade realmente desse empresário que, né, estará participando. Tá Ok? ótimo. Então, só voltando ali, Vamos ver a próxima transparência. só voltando ali, então todo o roteiro ele tem esse cuidado, né, de negócio, de visitas e claro, a gente não poderia de visitar o Taj Mahal, né, que é uma das 7 maravilhas Sim. do mundo. Então, antes da última cidade, que é Hyderabad, nós vamos a Taj Mahal e nós vamos a Jaipur, que é a cidade onde foi gravada lá o Caminho das Índias, né? Perfeito. Para conhecer lá também. Né? E daí voltamos ao Brasil. Né? Após Hyderabad seria Mumbai e Brasil. Interessante as pessoas saberem aqui que toda essa organização, os 19 dias, guias, tradutores, né? Toda essa organização, equipe no Brasil, equipe na Índia, todo o cuidado com o hotel, todos os cuidados especiais que as pessoas possam querer, necessidades específicas a gente vai estar atendendo, né? E tudo isso está incluído no pacote, né, da parte terrestre. Né? Se as pessoas, eu acho que é interessante a gente aqui... Isso, deixa aí os contatos também, né? Seriam os contatos. Isso, perfeito. Daria até para mostrar ali acho que está na última, na penúltima, se eu não me engano. Só antes de mostrar os parceiros, eu selecionei umas fotos. Pode passar as fotos então, por favor. Na sequência mesmo. Isso. Aí é só para vocês verem o rickshaw, né, que é o táxi deles. Tá. Aí é só um detalhe do templo, né? Os templos são maravilhosos, né? Quando eu visitava, eu ficava horas naquelas paredes, naquele templo, curtindo aquele. Como é que pode fazer aquilo tudo, né? Como que eles faziam aquilo, né? É maravilhoso. Ali é o palácio, do lado de cá, né? É o Palácio Mysore, né? Que nós vamos visitar. Ali no centro é uma grande indústria em Bangalore, né? Ali é só uma representação da moeda da Índia, né? Tá. Todas são as rúpias, né? Todas as notas têm o Gandhi, né? Ali é o Taj Mahal, né? Certo. Enfim, e aí voltando lá podendo passar aí para os parceiros, nós temos a ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia em Santa Catarina, que está apoiando a missão, né? Temos a Delphis, que é a equipe que ajudou a organizar, a equipe que vai estar recebendo na Índia os empresários. A Dharmatec é o parceiro lá do Paraná, né? Outro empresário que está junto na missão. E a Mackenzie Viaggio é a agência, né, que vai estar emitindo as passagens. Né? A gente tem uma agência responsável. Né? E a Conecta como realizadora da missão. Perfeito. Né? Você quer deixar um e-mail aí
da empresa? Então, as pessoas podem estar acessando o site da Conecta, www.conectacallcenter.com.br. Lá tem um banner da missão com todas as informações, contatos telefônicos e e-mail, né? Mas caso queira mandar um e-mail, é missãoempresarialindia@conectacallcenter.com.br. Perfeito. Nós aguardamos a participação, né, de todos vocês. Agradeço aqui ao Kendi e à TV UOL, né, por essa oportunidade de estar divulgando a missão empresarial. E ressalto aqui a importância, né, de realmente as pessoas participarem, que é realmente é algo maior do que a missão empresarial, né? É a oportunidade de realmente de negócio, né? Então vejam essa participação na missão como um investimento, né? Como um retorno de negócio, né? Perfeito. Okay? Então, Andréa, muito obrigado aí pela tua participação no TV Call Center, né? Eu que agradeço. Você, internauta, que mais uma vez nos brindou com o seu tempo, né? A sua paciência, mas também foi recompensado, tenho certeza, pela busca de conhecimentos, porque nós sempre procuramos trazer o melhor conteúdo para vocês, tá? No programa de hoje também nós tivemos aqui em nosso estúdio, né, a Maria Cristina Chaparro Sanches, que não quis aparecer aqui nas telas aqui, né, da nossa TV, mas um grande agradecimento para ela, né? Então continue conosco, tá? Na próxima semana nós voltaremos com mais um TV Call Center. E não saiam daí. O Japa vem daqui a pouco aí. Vocês vão se divertir muito com ele. Um grande abraço e até a próxima.